Depois dessa vinheta gostosa, bonita, com essa música que realmente nos leva ao sucesso, uma vinheta feita com direção geral de Fernando Tuma, vamos voltar a falar de treinamento. Querido Leandro, qual é a base utilizada para a organização dos jogos multimídia? Bom, tudo começa com um bando de louco preso numa sala, pensando o que vamos fazer. Ele vai levar a torcida todinha do Corinthians, câmara de mim. Ele vai levar a torcida do Corinthians e não vai levar outro, porque é um bando de loucos. Exatamente. Está aberto para as outras torcidas também ou não? Não, só corintiano entra lá. Então, vamos lá, desculpa. E nós temos alguns parceiros, e dentre esses parceiros nós temos um físico e um astrônomo que desenvolveu o nosso programa multimídia, que é o nosso game show, que é o nosso carro-chefe hoje lá na empresa. Então a gente coloca a diretriz do que nós queremos, nós pesquisamos juntos aos clientes, né, a tendência, o que eles estão precisando, e eles fazem o desenvolvimento dos nossos games. Dá um exemplo do que vem a ser o game show. O game show é muito interessante, é como se a gente transforma o treinamento num programa de auditório. Então nós temos uma plataforma de perguntas e respostas, onde nós trabalhamos com alternativas. Então normalmente é pergunta de fixação de conteúdo, e nós conseguimos trabalhar com até 10 equipes simultâneas. Então nós temos aquele programa antigo que tinha no SBT, o Passa ou Repassa, então aquelas botoeiras. Então é um sistema onde existe a pergunta, as equipes apostas, a partir do momento da validação, quem apertar primeiro vai acender, vai tocar uma sirene e acender a cor da equipe, e a equipe tem direito a responder aquela pergunta. Né? Então é muito bacana, é muito motivante e é lúdico. Como é que a gente chegou nesse programa? Já existe programas e aparelhagens parecidas com isso. Só que o que o pessoal mais utilizava é o Keypad ou a votação interativa. Só que ele é muito solitário, porque você tem às vezes 200, 300 pessoas dentro de uma sala de treinamento, aparece a pergunta e a pessoa vota no A, no B, no C ou no D. Né? O nosso é mais lúdico, o pessoal torce. Para você ter uma ideia, a gente teve que desenvolver o nosso sistema de botoeira com aquele botão antipânico, porque o pessoal batia tão forte que as primeiras botoeiras quebraram. Né? E isso é muito interessante porque a gente já trabalhou desde colaborador de chão de fábrica mesmo, aplicando esses jogos, até alta diretoria. E a empolgação das pessoas na brincadeira e na fixação de conteúdo é a mesma. Quando eu estava trabalhando na área de treinamento multinacional e muitas vezes aplicando esses treinamentos em outros países, o que eu percebi foi a competitividade no momento da elaboração dos jogos. Eu fazia um tipo de Olimpíada, né? Só que essa Olimpíada vinha e trazia a preparação das perguntas. As perguntas não eram preparadas pela minha equipe quando eu ia para o país. Eles davam o norte, nós dizíamos o tema. Somente que o grupo tinha um tempo lá de 5 minutos, regado a um bom cafezinho, um suco, um break e tal, onde eles tinham que se reunir e desenvolver cada grupo 5 perguntas com as respostas para poder aplicar ao outro grupo. E aí a gente dava dava a medalha para o mais participativo, para aquele que se destacava como líder, com uma coisa e outra. Esse game show que você fala, ele vai por aí ou já chega tudo preparado e o camarada tem que trabalhar o raciocínio para responder? Exatamente. Isso, na verdade, nós trabalhamos com a informação do cliente. Então nós temos a plataforma do game show, né? E o cliente, nós, em reunião com o cliente, nós identificamos junto com ele o que ele quer trabalhar, ele aponta para a gente e eles mandam conteúdo para a gente. Então quando a equipe chega lá, os treinandos que estão lá no treinamento, eles chegam, né, já está tudo pronto. Então ali é trabalhar a fixação de conteúdo mesmo e, claro, a competitividade, né? Porque o ser humano naturalmente é competitivo e não gosta de perder. Fala um pouco sobre o Conecta. O Conecta faz parte do Game Show, que são 3 plataformas, né? É o Game Show, Conecta e Alto Risco. O Conecta foi desenvolvido posteriormente ao Game Show, porque o Game Show é só pergunta e resposta e falta alguma coisa visual. Então o Conecta é como se fosse uma forca, só que aparece uma imagem, uma forca, o joguinho de forca antigo. Tá. Aparece uma imagem e aparece alguns campos com uma letra ou duas e outros campos vazios. Cada vez que o reloginho
gira, revela uma letra. Só que o seguinte, conecta justamente o nome, conecta de conexão. Não necessariamente a imagem que está lá é a palavra que está lá embaixo. Então a imagem faz alusão à palavra. Em treinamento a gente utiliza muito em lançamento de produto, para ver se foi bem fixado na parte de sala de aula, né? Então é muito bacana, é muito competitivo também. E o alto risco? O alto risco é um jogo é um anagrama. Então são palavras embaralhadas. Então, mais uma vez trabalhando nos pontos chaves que os clientes querem trabalhar. Então eles elegem aquelas palavras, normalmente são palavras, a gente trabalha com até 18 caracteres, né? Então são palavras que eles queiram trabalhar, então elas aparecem embaralhadas. Elas aparecem embaralhadas, continua no sistema de botoeira, a equipe que apertar primeiro o botão tem a chance de responder. Mas como o brasileiro ou as pessoas são competitivas, eles apertam primeiro antes de ler. Quando eles apertam, aquelas palavras que estão embaralhadas, nós jogamos pontos de interrogação. Então as pessoas, mas sumiu a palavra, como é que eu vou fazer agora, né? Então, justamente para fazer, na próxima etapa, fazê-los pensar antes que a palavra apareça. E isso não corre o risco de você fazer a pessoa perder a concentração? Não, porque como nós trabalhamos em equipe, existe, na explicação das regras, nós trabalhamos no mínimo 2 pessoas e no máximo 10 pessoas. Já trabalhou com 30 pessoas por equipe, mas não é o ideal. 10 pessoas por equipe. Então, na explicação das regras, na regra, nós fazemos a divisão. Então, existe a pessoa que aperta, a pessoa da agilidade, né? E o restante das pessoas, enquanto a pessoa apertou, eles vão pensar na resposta e passar para o interlocutor responder. Então, é bem dividido, como se fosse uma empresa mesmo, né? Cada um tem a sua função ali. Você, fugindo um pouquinho do tema desses 3 jogos, na nossa conversa, antes de começar o programa, você me contou um case interessante, de uma necessidade de vencer alguns obstáculos em grupo, passando por baixo de cabos estendidos sobre árvores e tal, com seus guizos que se encostassem faziam ruído e tal, e que tinha muito jovem e algumas pessoas com uma idade não tão avançada, mas já mais experientes, maduras. E quando a gente vai fazer um exercício desse, tem aquele cara que chega, pô, eu faço ginástica, eu estou na academia, isso daí para mim é balela, isso para mim é rápido. Quem foi que ganhou isso daí nesse case? Por incrível que pareça, foi uma senhora de uns 40 e poucos anos, mais ou menos com o meu corpo. Dá para mostrar, dá para ver que o corpinho dele é bem saladinho, né? Agora, onde estava o segredo dessa mulher ter vencido tanto jovem, tanto homem quanto mulher, sarada e tal, essas coisas todas? Qual foi o segredo da coisa? Essa foi uma satisfação muito grande para a gente, porque a gente pensa justamente para ter esse resultado. Ela se ofereceu, porque era uma equipe de 10 pessoas, só que 5 só passariam. Ela se ofereceu, as pessoas falaram, não, você não vai. Ela falou, eu vou, ela apostou nela e foi a única entre todas as equipes que não encostou em nenhum guizo, passando por cima e por baixo de cabos. Então ela venceu o preconceito, ela falou assim, eu posso, eu vou, e quebrou um paradigma muito grande. Isso foi na hora da reunião pós-treinamento com a equipe de treinamento desse cliente, foi um dos pontos altos, né? Que era relativamente uma atividade simples, não são cabos esticados com guizos, né? Mas trabalha-se competências. Então, você vê nas ações das pessoas lá, e a gente viu na ação dela, né? Ela falou assim, eu vou conseguir. E passou, a mim parecia que não tinha osso no corpo. Nesse momento ela demonstrou determinação, que em treinamento é um fator muito importante para se avaliar em quem está sendo treinado. Ela demonstrou capacidade de liderança, porque ela impôs uma vontade dela, e ela, mais do que impor, ela disse que ela poderia fazer e que ela seria capaz de fazer. Em um determinado momento, a relevância do pessoal do grupo em permitir que ela participasse, embora desconfiando, e a necessidade depois, bom, eu vou fazer, eu tenho que vencer, porque eu tenho que mostrar para todo mundo que eu estava certo, né? Então esses 3 fatores são fatores importantes, coisa que quando a gente está sentado numa cadeira assistindo treinamento normal, aquele treinamento teorético, às vezes a gente não percebe. São coisas que só podem aflorar no momento que você coloca um desafio para a pessoa que está participando do treinamento, para que ele se mostre,
para que ele tire aquela armadura, aquela roupagem que está dentro deles, para poder chegar e falar, bom, eu vou fazer porque eu sou capaz. E é isso que busca o treinamento com o jogo vivencial. Essa busca da capacidade das pessoas que está escolhido, né? Não, exatamente. A gente ficou muito feliz, tenho certeza que no ano que vem, quando a gente voltar na convenção novamente, ela vai estar num outro cargo, ela foi destaque dentro do treinamento. Nós, quanto facilitadores, ficamos muito felizes porque o que aconteceu? Dentro de quase 400 pessoas que nós treinamos, né, uma chegou e entendeu o que era aquilo, né, e atingiu o seu objetivo. Então a gente fica realizado quando o que nós planejamos é realizado ali e melhor, ali superou a expectativa. Você tem um outro game que eu gostaria de comentar agora, que eu gostei muito quando você me explicou, que eu acho que isso trabalha a capacidade de reação e negociação. Mas tem uma capacidade prévia à reação e à negociação nesse jogo, que ela tem que funcionar, que é o saber ouvir e compreender, é a capacidade de discernimento, né? Que é o Tribunal de Objeções. Você consegue trabalhar nesse jogo 4 características fundamentais, principalmente voltado para a área de produto ou para a área de vendas, né? Como funciona o Tribunal? O Tribunal foi montado a partir da necessidade do cliente não existir. É um jogo relativamente novo que nós temos, onde é um jogo que você falou, é a negociação, é a observação e principalmente saber ouvir, né? Nós trabalhamos com uma plataforma, multimídia, então ele é feito indoor, dentro de sala de aula, as pessoas divididas em equipe, aparece uma pergunta aberta, ou seja, uma objeção, e o que acontece? O computador vai sortear a equipe que vai responder, ou seja, todos têm que ficar atentos desde o início até o final. Depois que foi sorteada a equipe vai ter 1 minuto para responder aquela objeção. Por exemplo, falando novamente de laboratório farmacoquímico, um representante diante de um médico, né? O médico fala, olha, mas o seu medicamento, ele acontece X, por que eu vou receitar ele se o outro acontece X e Y? Né? Então, sem querer te cortar, mas já te cortando, por que 1 minuto? Porque o médico nunca tem mais do que 30 segundos para atender o representante, né? É incrível. Ele te dá aquele tempo entre uma consulta e outra, seja rápido, e você tem que falar tudo em um curto espaço de tempo. Não, exatamente. Então o que acontece? Então, ele tem que argumentar com o médico, né, como se fosse comércio, a gente transfere, é o dia a dia deles. Existe uma banca, então, chama Tribunal de Objeções, porque a gente monta um júri. E no último treinamento que nós fizemos é muito bacana, porque o júri foi formado de 3 pessoas, e as pessoas foram de toga, peruca, então eles encarnaram o júri mesmo, e tem 3 alternativas: correta, parcialmente correta e totalmente errada. A gente já aplicou esse jogo acho que umas 20 vezes até hoje, graças a Deus que não deu totalmente errada. Mas se a equipe ter parcialmente correta, ela abre chance para outra equipe complementar, né? Então é um jogo bem dinâmico, onde você trabalha, se você quer trabalhar conteúdo puro, ele é muito indicado, e eu acho que é o mais parecido com a sala de aula, o que você pode transformar o que você aplica literalmente nas apostilas da sala de aula, você jogar num jogo multimídia. Quando a gente conversa sobre um tipo de treinamento como esse, isso é só voltado para convenções ou pode entrar num calendário de treinamento com uma lógica, módulos que você pode ir seguindo esses módulos até a formação do funcionário? Como pode acontecer isso? Não, a gente pode fazer isso, a gente tem trabalhado, a gente tem feito alguns testes. Como eu falei no bloco anterior, antes nós trabalhávamos os treinamentos pulverizados. Hoje eles estão concentrando dentro da sua convenção e aproveitando para fazer o treinamento. Antigamente, até o ano passado, nós íamos um dia, aplicávamos a ação de treinamento e voltávamos. Hoje não, nós fazemos no mínimo de 3 a 4 dias, né, com começo, meio e fim. Então são atividades diferentes que uma trabalha a fixação de conteúdo, outro trabalha a competência, outro trabalha o aprendizado
técnico, então a gente consegue fazer. E a nossa intenção é, junto aos clientes, trabalhar junto com o calendário deles, e agora é mês de fechamento de calendário das grandes empresas, trabalhar ao longo do ano. Até porque, financeiramente, em termos de custo, é mais interessante para o cliente você fechar um calendário longo do que fechar pontuais. Exatamente. Quando a gente fala de calendário, quando a gente fala de treinamento, nós falamos muito do treinamento teórico, treinamento indoor, treinamento outdoor, e agora treinamento online. Como que vocês conseguem utilizar essa poderosa ferramenta da internet nesses tipos de treinamentos, nessa metodologia que vocês aplicam para o cliente de vocês? Estou falando basicamente do ensino à distância. Sim. É um desafio muito grande que a gente está desenvolvendo. Hoje nós temos várias solicitações de clientes que desenvolvemos ferramentas para ensino online. Mas existe uma série de barreiras ainda. O cliente quer colocar isso na intranet da empresa, só que o pessoal de segurança não quer que a gente coloque, não quer que seja aberto num site aberto, até por própria segurança. Então a gente está tentando achar o melhor molde, porque eu acho isso importantíssimo. A gente trabalhar aquele game, porque você não precisa tirar a pessoa da sua estação de trabalho, né? Então você recebe um comunicado, olha, hoje das 6 às 6h20 você fará um treinamento, você terá um game para fazer esse treinamento. Então a gente está procurando a melhor forma, que eu acho que isso é uma grande tendência, até porque é o seguinte, a estrutura que nós levamos nas nossas atividades hoje são muito grandes, né? E o ensino à distância, isso também ajuda o cliente no custo, porque você fecha um calendário também, ensino à distância, e você não tem todo o equipamento para fazer toda a aparelhagem. Só para você ter uma ideia... Eu te dou uma dica, e nesse ponto eu vou discordar um pouquinho de você. O equipamento você tem à disposição, desde que você possa, junto com o cliente, elaborar o plano de treinamento para que você possa ter o treinamento à distância. Eles têm o treinamento presencial deles, que é a formação do pessoal, tem o reforço do treinamento à distância, e esse programa de treinamento à distância já te dá uma preparação para um evento vivencial no final de semana. Então, toda aquela matéria, toda aquela inteligência adquirida no treinamento à distância, depois vocês, via OD ou via outra empresa, o que seja, aplicarem treinamentos vivenciais em função dessa matéria. E como você bem disse, você não espera um ano para fazer dentro de uma convenção, você pode fazer blocos e segmentos desses jogos vivenciais como suporte ao treinamento à distância. Eu vejo os três interligados. A continuidade disso. Exatamente. Né? Não, então fica aí a dica para vocês pensarem. Não, ótimo, ótimo, perfeito. Isso é muito bacana. É porque o que acontece na cabeça dos clientes, eles, e quando nos procuram, justamente então fazer sempre usando a nossa estrutura. Né? Então, acho que do ensino à distância é a continuidade disso que realmente foi o que você falou. Da preparação e a pessoa não chega totalmente de surpresa quando chega lá. Então, já tem noção do que vai ser, do que espera lá, porque já teve o início. O que é mais solicitado hoje em dia por todo mundo, dentro de todos esses jogos vivenciais? E nesses jogos vivenciais, o profissional de educação física, ele é muito utilizado também ou não? Você falou pouco desse camarada, exatamente. Mas eu acho que precisa dele para tomar cuidado de bastante coisa, né? Não, com certeza. Nós utilizamos dentro da nossa equipe, nós temos profissionais de educação física para orientar para o início de algumas atividades, conforme nós vamos fazer outdoor, dar um alongamento do pessoal trabalhar, porque você imagina, o pessoal está dentro do ar-condicionado durante 4 horas. Ele sai dali e vai para uma área externa que está a 32 graus ali e vai começar a movimentar o corpo. Então isso é muito importante. Nós temos alguns profissionais de educação física trabalhando com a gente, eles são fundamentais no nosso trabalho. Em termos de solicitação, a gente viu uma mudança muito grande. Até então, eu falo pelo que nós puxamos de relatório no ano passado, a própria vivência, nós tínhamos muita solicitação de games multimídia dentro de sala indoor. E hoje? Outdoor. A vivência mesmo, né? E a gente tem trabalhado, a gente tem dois segmentos de outdoor. O que a gente chama de circuito motivacional
né? E o que nós chamamos de caça ao tesouro, que é aquele sistema de caça ao tesouro que você ia no acampamento, exatamente, mas trabalhando competência e com provas, né? A gente teve um case mais recente, muito importante, que foi com uma indústria de beleza, que nós fomos em junho do ano passado para Cancún. Então a gente vai fazer a força de vendas com eles lá. Entende? O que nós vamos fazer? Cancún, Caribe. Nós fizemos realmente o Caça do Tesouro, Piratas do Caribe. Então nós levamos um ator para lá. Então a abertura era ele vestido de Jack Sparrow, né? E as pessoas recebiam as pistas para fazer essa caça ao tesouro. Uma coisa muito bacana. O que nós fazemos hoje em dia? Quando a gente faz uma atividade outdoor para 100, 200, 300 pessoas, eu tenho que ter no mínimo 15 a 20 pessoas. Eu levar todo esse pessoal do Brasil para lá ficaria extremamente muito caro para o cliente. Contrata local. Exatamente. Então, hoje nós fazemos em todo o Brasil, nós temos em todo o Brasil e também agora começando a trabalhar América Latina e América, nós temos parcerias em locais, então, de São Paulo mesmo, de 4 a 5 profissionais. Então, nós chegamos antes, fazemos o treinamento dessas pessoas, né? Para justamente, porque o interessante para mim é vender bem, que seja o custo-benefício para o cliente, para vender sempre. Ok. Leandro, quero agradecer a tua vinda ao nosso programa, ter aceitado o nosso convite. E para vocês, e também agradecer ao nosso amigo da ODI, o Hélio, também por ter liberado você para ter vindo aqui até o programa. E para vocês que não conseguiram assistir, nós estamos lançando hoje o site do nosso programa, conectado sempre ao site da TV. Eu vou pedir para o Tuma, nós fizemos um pequeno exercício para mostrar o site aqui no programa. Esse é o site do programa Caminhos de Sucesso. Aí vocês podem ver que nós temos a área dos vídeos, onde vocês podem assistir a entrevista da semana, ela fica a semana inteira no ar no nosso site. Vocês têm condições de conhecer o perfil do nosso entrevistado, os vídeos, e sempre na parte de baixo, se puder descer um pouquinho, tem um vídeo em destaque que é uma entrevista daquelas que foi mais solicitada via e-mail para que nós pudéssemos reprisar. Dentro desse site também, vamos dar uma navegada lá em cima, por favor, Tuma. Dentro desse site vocês vão encontrar a parte de palestras e treinamentos, também, já que é o tema de hoje, é aí do lado. Entra na área de treinamento, por favor. Na área de treinamento tem esse rapaz simpático, que depois vocês vão ver o que vem a ser isso, que é uma palestra que nós estamos fazendo. Se você puder fechar esse pop-art. Fecha o pop lá na cruzinha vermelha, isso. Lá para baixo, um pouquinho na parte de palestra e treinamento. Ao vivo é legal porque é assim, a gente está treinando aqui. Vamos lá para baixo, vocês vão verificar que nós temos toda uma linha de palestras, os nossos palestrantes, quem são as pessoas que já fizeram parte do nosso programa como entrevistado e hoje estão fazendo palestra junto conosco. E indo na aba de treinamento, nessa mesma página, lá em cima, Tuma, escolhe, Tuma não é o Lucas que está ajudando, né? Lucas, vai lá em treinamento palestra, clica em palestra, em treinamento, por favor. Vai lá embaixo que vocês vão ver todos os treinamentos que nós já temos e mais alguns que nós vamos incluir também dentro do nosso programa, no nosso site. Então, o programa ele passa a ser um programa também que vai dar assessoria, consultoria para vocês em treinamento, e eu espero no futuro poder ajudar vocês também com isso. Nós vamos lançar uma palestra que está saindo para o mercado agora, a primeira palestra vai ser no mês que vem, onde eu vou estar mostrando os melhores momentos de todos os nossos entrevistados aqui no programa, dando dicas de empreendedorismo, dando dicas de como você também chegar no seu sucesso. Aí na tela vocês têm os e-mails de contato, principalmente o palestras@caminhosdesucesso.com.br. Bom, está aí dado o recado, feito o merchan do próprio apresentador, né? Muito obrigado, Tuma, pelo timing, Lucas, por navegar aí no site para a gente. Volto a agradecer, meu querido Leandro, pela sua presença aqui no programa. Eu agradeço a oportunidade. E espero vocês na próxima semana falando sobre um tema interessante com empreendedores de sucesso aqui no programa Caminhos de Sucesso, na sua TV Geração Z. Turma, obrigado pelo apoio na técnica. Lucas, obrigado pelo apoio na técnica. Até lá. A gente se vê semana que vem.